Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Aqui nosso Salvador Jesus Cristo propõe sua resposta para a falsa doutrina anterior dos mestres judeus que ensina a odiar o inimigo. Resposta essa em que ele primeiro estabelece uma regra geral, contendo a soma de toda sua resposta, dizendo: amem os seus inimigos. A seguir, ele expõe essa regra no mesmo versículo e depois aprova. Ponto 1. Para o primeiro ponto, amai a vossos inimigos. Nessa regra, dois aspectos têm de ser conhecidos. Primeiro, o que é o inimigo. Segundo, o que é amar o inimigo. Esses dois aspectos ficam evidentes nas palavras seguintes, em que Cristo expõe essa regra. Orem por aqueles que os perseguem. Assim, o inimigo é alguém que por ódio age errado com seu próximo, quer por palavras para amaldiçoar, quer pela fala maligna, quer por obras atacando ou perseguindo. Mas o que é amar o inimigo? O amor é propriamente um afeto do coração, por meio do qual o indivíduo sente-se satisfeito com o outro. Mas aqui o amor, de uma forma mais geral, abrange esses dois aspectos. Primeiro, ser afetado amorosamente no coração por um inimigo. Segundo, usar amorosamente o inimigo na fala e ação. E por conseguinte, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 13,18. E o amor é um cumprimento da lei. Romanos 13,10. Para o primeiro aspecto, o amor no coração abrange todos os afetos bons que o homem tem por todo, como misericórdia, compaixão, mansidão e desejo de fazer a eles o bem que podemos. Conforme é expresso de forma mais clara, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. E para o segundo aspecto, esse tipo de prática que expressa o amor na palavra e ação é apresentado para nós aqui em três ramificações. A primeira ramificação: orem por aqueles que vos perseguem, em que é ordenado toda boa fala, tanto para nosso inimigo quanto sobre nosso inimigo. A segunda ramificação: fazei bem aos que vos odeiam, em que é prescrito todo uso amoroso na ação, fornecendo ajuda, alívio e conforto a eles de qualquer maneira que possam fazer. A terceira ramificação: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, ou seja, para a boa condição deles nesta vida, até o ponto em que serve para a glória de Deus e para a conversão e salvação deles no mundo por vir. Veja a evidência dessas coisas nesses exemplos. Para o afeto do coração, siga o exemplo de Cristo, que amou tanto seus inimigos que estava satisfeito em derramar o sangue do próprio coração por eles e sofrer as agruras do inferno na cruz pela salvação deles. Para o amor na fala cortês, veja a prática de Davi em relação a Saul, seu inimigo. Pois embora Davi o tivesse em suas mãos e pudesse tê-lo matado várias vezes, mesmo tendo sido provocado para fazer isso por seus soldados. 1 Samuel 24:7. Ainda assim, Davi o poupou e, com todos os termos de respeito por Saul, apraziguou seus soldados, chamando Saul de meu senhor e ungido do Senhor. Foi assim que Paulo, com amor no discurso, também se comportou com Festo de Agripa, embora estes fossem homens bárbaros e seus inimigos. Para fazer o bem em ação a um inimigo, leia Êxodo 23, 4-5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você viu o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso de uma carga, não abandone e procure ajudá-lo. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. Provérbios 25:21. Veja a prática disso em Eliseu, quando Deus entregou os que buscavam sua vida nas mãos dele, ele os trouxe a Samaria. E quando o rei de Israel os mandou matar, ele o proibiu de fazer isso. Ao contrário, fez com que o rei os revigorasse com pão e água e depois o enviasse para seu próprio mestre. Para orar por nossos inimigos, temos o exemplo dos profetas do nosso Salvador Cristo e de Estevão, que orou por aqueles que o mataram. Atos 7,60. Objeção 1. Será dito que as Escrituras em outras passagens parecem estar contra isso? Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, diz Davi no Salmo 139, 21-22. Segundo que parece que em alguns casos o homem pode odiar seus inimigos. Resposta. Primeiro, temos de considerar a diferença entre a causa do nosso inimigo e sua pessoa. As causas malignas dele e de seus pecados têm de ser odiados,
e não podemos aprovar isso, mas a pessoa dele, sendo criatura de Deus e carregando sua imagem de alguma forma, tem de ser amada. Mais uma vez, os inimigos são de dois tipos, privado e público. O inimigo privado é aquele que odeia um homem por algum motivo privado nele mesmo, o referente aos seus assuntos, e este, como Cristo ordena aqui, temos de amar e não odiar. O inimigo público é aquele que odeia um homem por causa de Deus, por causa da religião e do evangelho, e esses inimigos públicos são de dois tipos, curáveis e incuráveis. Se nossos inimigos públicos fossem curáveis, temos de orar pela conversão deles, odiando a condição deles. Se forem incuráveis e tivermos sinais claros de sua impenitência final, então podemos odiá-los, pois assim odiamos o diabo. Por isso Paulo diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. 1 Coríntios 16, 22. E ainda isso temos de saber que devemos dirigir nosso ódio aos pecados deles e por causa de seus pecados odiar sua pessoa. E não o contrário. Bem, Davi nesse salmo não fala de inimigos privados, mas de inimigos públicos, que odeiam não só a ele, mas também a Deus em sua religião, e que também eram incuráveis. Objeção 2. Mas a prática dos filhos de Deus parece ser contrária, pois Davi muitas vezes amaldiçoa seus inimigos e ora para a destruição deles, conforme no Salmo 109, versos 6 ao 9 ao 10. E Pedro deseja que Simão Mago pereça com você o seu dinheiro, Atos 8, 20. E Paulo ora para o Senhor mandar retribuir Alexandre o ferreiro pelo que ele fez, 2 Timóteo 4,14. Como isso se coadunda com o texto? Resposta. Há interpretações distintas desse fato. Alguns dizem que nos Salmos de Davi suas maldições são apresentadas no próprio sentido das profecias de destruição dos inimigos públicos e incuráveis da Igreja de Deus e são apenas propostas na forma de oração. Mais uma vez, Davi, Pedro e Paulo foram iluminados pelo Espírito de Deus e viam a condição final desses inimigos a quem amaldiçoavam e por isso desejam isso para a confusão deles e não para a própria causa deles em uma forma de vingança privada, mas um desejo de promover a glória de Deus na execução de sua justiça sobre aqueles a quem a abandonou. E não é contrário à lei e os filhos de Deus orarem para que Deus em justiça glorifique seu nome na punição justa de pecadores impenitentes que sejam inimigos cruéis de sua igreja. Objeção 3. Deus ordena que seu povo, o povo judeu, destrua os cananeus e os arranque de terra. Bem, como eles poderiam amar quem tem de matar de forma tão cruel? Respondo, temos de amar absolutamente apenas o Senhor e os outros em Deus e para Deus, ou seja, até o ponto em que o Senhor queira. E por essa razão, quando Ele ordena matar, podemos matar de forma legítima. E podemos fazer isso como uma forma de punição determinada por Deus, não apenas sem ódio, mas sem amor, perdoando o erro que nos diz respeito e também orando por graça e misericórdia para a parte em questão, se ela pertencer a Deus. Objeção 4. Há alguns que cometem pecado que leva à morte, para os quais somos proibidos de orar. 1 João 5,16. Por isso nem sempre oramos por nossos inimigos. Eu respondo, a ordem de Cristo para orarmos por nossos inimigos admite essa exceção, cujo pecado não leva à morte. Mas essa dificuldade é conhecida da Igreja de Deus e, por conseguinte, os homens privados não devem, uma presunção disso, desistir da obrigação de orar por seus inimigos. Portanto, esse texto tem de ser entendido desta maneira. Amai a vossos inimigos, ou seja, inimigo privado. Fazei bem aos que vos odeiam, a menos que Deus ordene o contrário. E orai pelos que vos maltratem e vos perseguem, se eles não cometem esse pecado que leva à morte. O uso. Aqui é refutada a doutrina antiga recebida da Igreja de Roma, falando do amor a nossos inimigos, por se aproximar da doutrina desses fariseus. A doutrina papista de amar nossos inimigos. Eles ensinam que o homem está obrigado a nunca odiar seus inimigos, mas a amá-lo em boa prática externa. O homem não está obrigado a isso, salvo em dois casos. Primeiro, quando nosso inimigo está em necessidade e perigo de vida, então ele tem de ser auxiliado. Segundo, no caso de escândalo, quando eu não ajudá-lo, ofendemos outros. Mas fora esses dois casos de mostrar bondade com o inimigo, é uma questão de concílio e perfeição. Mas essa doutrina é condenável e vai claramente contra esse texto e a prática dos servos de Deus expressa em sua palavra. E por conseguinte temos de renunciar a ela e reconhecer que estamos obrigados em sã consciência a em todas as ocasiões mostrar nosso amor em palavras e obras
para nossos inimigos privados. E segundo, por isso é condenada a prática comum dos homens nesses dias: errar com um inimigo ilegítimo que não respeita a lei. O que significa errar com seu inimigo privado de qualquer maneira que possa, por meio da palavra ou obra. Alguns os atacam como Simei fez com Davi, 2 Samuel 16:7. Ou Rabizaque, que fez com Ezequias e o povo de Deus, sim, com o próprio Deus. Essa é uma prática condenável, claramente contra esse mandamento de Cristo e sua prática santa. Não nem Miguel, o arcanjo, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Terceiro, esse fruto de rancor também é reprovado aqui, por meio do qual os homens professam que nunca esquecerão seus inimigos, embora os perdoem. Os rancores antigos e legítimos. Na verdade, agrada a nossa natureza corrupta guardar rancor por muito tempo na mente e reviver erros antigos, mas esse mandamento de Cristo condena essa prática e nos obriga a perdoar e esquecer, e assim temos de trabalhar para aniquilar esse espírito de vingança e nos esforçarmos para amar nossos inimigos em palavra e obra. Quarto, também vemos aqui que não é legítimo professar inimizade à pessoa de qualquer homem, pois temos de amar todos os homens. Mas como podemos amar quem confessamos como nosso inimigo? O cristianismo e a inimizade privada não andam juntos, por isso temos de trabalhar para tirar do nosso coração o ódio à pessoa de qualquer homem e nos esforçar para proclamar a prática amorosa mesmo em relação a nossos inimigos. Embora isso vá contra a nossa natureza, falar bem deles para os outros e mostrar bondade com eles em palavra e obra. Temos de orar por eles e ir tão longe em todas as boas obrigações em relação a eles, para que por nosso comportamento bom possamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12:20. Ou seja, fazer com que a consciência dele queime como fogo em seu interior, acusando de sua conduta errada conosco, e não permitir que descansem até que deixem de lado sua inimizade e maldade contra nós. Quinto, esse mandamento de amar nossos inimigos em palavra e obra mostra ser ilegítimo algum homem pronunciar falas malignas contra outro a qualquer momento, a menos que a ocasião seja justa e que ele tenha sido levado legitimamente chamado a isso, pois o amor cobre uma multidão de pecados, mas a fala desagradável é fruto do ódio. Embora Saul tivesse professado crer ser inimigo de Davi e buscasse derramar o sangue dele, Davi nunca o insultou, e temos de seguir seu bom exemplo.